Gênesis capítulo 31, dos versículos 55 ao versículo 21 do capítulo 32. Do versículo 25 ao capítulo 32, versículo 21. Melhor dizendo, versículo 12. Nós vamos parar no 12. Não vamos até o 21. Vamos só até o 12. Vou explicar daqui a pouquinho por quê. Então, Gênesis 31, versículo 5, até o versículo 12 do capítulo 32. Diz assim a palavra de Deus. Na manhã seguinte, Labão se levantou de madrugada, beijou os seus netos e as suas filhas e os abençoou, e partindo, voltou para sua casa. Também Jacó seguiu seu caminho, e anjos de Deus foram encontrar-se com ele. Quando Jacó os viu, disse: "Este é o acampamento de Deus", e deu àquele lugar o nome de Manaim. Então Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, território de Edom, e lhes deu esta ordem: "Assim vocês falarão a meu senhor Esaú: o seu servo Jacó manda dizer isto: como estrangeiro morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Envio este comunicado a meu senhor para encontrar favor na sua presença." Os mensageiros voltaram a Jacó dizendo: "Fomos até o seu irmão Esaú. Também ele está vindo para se encontrar com o senhor, e 400 homens estão com ele." Então Jacó teve medo, ficou angustiado, dividiu em 2 grupos o povo que estava com ele, e também os rebanhos, os bois e os camelos, pois pensou: se Esaú vier e atacar um grupo, o outro grupo escapará. E Jacó orou: "Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: volte à sua terra e para a sua parentela, e eu farei bem a você. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com o teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão, já agora sou 2 grupos. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque temo que ele venha e ataque a mim e as mães com os filhos. Pois tu disseste: certamente serei bondoso com você e lhe darei uma descendência como a areia do mar, que de tão numerosa não se pode contar." Oremos. Senhor Deus, fale conosco através de tua palavra. Nos instrui, nos alimenta. Assim oramos, no nome de Jesus, teu Filho. Amém. Estamos nos aproximando do clímax da nossa história. Já estamos bem perto. Jacó finalmente vai regressar. Jacó finalmente voltará para a casa do pai. O filho perdido, o mais moço, o ambicioso, aquele que desejava de maneira predadora atender todos os seus desejos e apostou todas as suas fichas nos prazeres, está voltando para a casa do pai. Voltar é uma das palavras mais paradoxais quando a gente lê a palavra no enredo da história da redenção. Voltar é uma das coisas mais estranhas que a gente pode imaginar quando a gente pensa, sobretudo em termos temporais.
às vezes a gente quer voltar num lugar como se fosse possível voltar no tempo. Por isso que a gente faz aquelas peregrinações para os lugares de onde a gente veio. Sabe aquela coisa de voltar para o lugar da infância? Deixa eu ver como que era aquele lugar onde eu cresci. E aí a gente começa a descobrir aquelas coisas estranhas, né? Como essas coisas são tão pequenas, na época pareciam tão grandes. E elas são tão pequenas. Nossa, elas eram tão bonitas, elas são feias. Como é que eu pude achar isso aqui um dia bonito? Como eu pude me encantar com essa terra? Mas ao mesmo tempo, quando a gente chega, tem aquele cheiro que a gente só tinha na memória e que revive de novo e vem aquele aroma e você fala, esse é meu cantinho, esse é meu lugar, eu conheço isso aqui. Voltar é uma coisa esquisita. Principalmente quando às vezes a gente tenta recuperar uma coisa que a gente perdeu e não consegue recuperar de forma alguma. Então a nossa aposta é, será que se eu voltar, eu recupero o que eu perdi? Eu tinha tudo. Eu construí tudo de uma maneira edificada, tudo estava no lugar certinho, mas eu mesmo destruí tudo o que eu construí. Fugi. Procurei uma outra realidade, tentei escapar, refazer minha vida, não dá mais, aquilo que eu fiz no passado me destruiu, aquilo que eu fiz no passado me marcou, o que eu fiz no passado realmente deixou marcas em minha caminhada, em meu trajeto, que são absolutamente incapazes de serem removidas. Mas parece que a gente tem a esperança de que talvez se a gente voltar no lugar, se a gente voltar em tudo, a gente vai conseguir recuperar as besteiras que a gente fez no passado e refazer o caminho. Me dirijo hoje aos filhos arrependidos, desejosos de voltar para a casa do Pai, na esperança de voltar para a casa do Pai e terminar de uma vez por todas a história de sua vida, porque não consegue mais caminhar um dia sequer de sua existência no mundo com uma questão lá do passado não resolvida. Me dirijo aos filhos que voltam para a casa do Pai para resolver as questões do passado. Me dirijo a você que teme o passado. E a melhor maneira que você encontrou de enfrentar o passado é voltar para ele. Como a gente salva o passado? Como a gente redime um passado do qual não queremos lembrar? Como consertamos os navios cujas rotas que tomamos nos levaram para lugares aos quais jamais gostaríamos de chegar? Como recuperar o tempo perdido? Como fazer isso? É possível? Ou será que estamos todos entregues a um destino que não muda mais? Fracassamos, erramos, tínhamos tudo para dar certo e fizemos a escolha errada. Destruímos a grande oportunidade de nossas vidas. Tomamos um caminho completamente oposto. A vida ficou torta. Minha história ficou torta. Minha vida ficou esquisita. A narrativa da minha história é esquisita e ficou esquisita. Como faço para consertar? Tem conserto para isso. Jesus conserta o nosso passado. A gente vai falar sobre o passado hoje. E talvez para muitos aqui, falar sobre o passado é algo doloroso. E só a palavra passado, conjugada junto com voltar, sejam suficientes para travar o seu ouvido e tapar os seus ouvidos agora de uma tal maneira que daqui para frente você não escute mais nada. Eu queria antes que você tapasse os seus ouvidos, que você desse uma chance para a palavra do Senhor, para aquilo que Deus quer falar com você hoje, aqui. Talvez voltar é justamente em direção ao futuro. Talvez voltar é o que você precisa para reconciliar o seu presente com o futuro que Deus lhe preparou. Talvez voltar seja a maior e mais bendita
de todas as reconciliações que Deus vem fazendo com você ao longo de todo o seu caminhar com Ele. Vamos falar sobre o passado, vamos falar sobre voltar, mas não sem conjugar junto com o passado e o voltar, a reconciliação. Esse trecho que nós acabamos de ler, ele pode ser dividido em 3 partes. E essas 3 partes, esses 3 pontinhos, ipsis literis, se repetem na próxima parte do texto que nós só vamos tratar na semana que vem. O que isso significa? Que nós vamos voltar na semana que vem àquilo que hoje é o presente. Foi meio dark isso, né? Eu sei. Mas é exatamente isso. Nós vamos primeiro tratar da iniciativa, que vai dos versículos 55 ao versículo 6 do capítulo 32. Nós vamos tratar do dever, versículos 7 e 8 do capítulo 32. E nós vamos tratar da oração, os versículos 9 a 12. As 3 coisas que não podem faltar para todos aqueles que não apenas querem voltar para resolver o passado, mas para alcançar na volta e no regresso a reconciliação. Iniciativa, dever e oração. Por 2 domingos, nós vamos refletir sobre iniciativa, dever e oração. Vamos começar com a iniciativa. Qual é o contexto que a passagem nos oferece? Primeiro, o versículo 55 cria o clima do regresso para a gente. É o clima da volta. Agora sim, tudo que precisava ser resolvido aqui e agora foi resolvido, para que as questões que ficaram lá atrás possam agora serem resolvidas. Eu não posso resolver as coisas de lá de trás sem resolver as coisas do presente. Antes de resolver as coisas que ficaram para trás, os meus débitos do passado, e que a conta chega depois, e quando chega, chega com violência. Antes de resolver as contas do passado, que precisa ser resolvido, é preciso resolver as contas do presente. E foi isso o que Jacó fez. Antes de voltar, antes de regressar, antes de fechar as questões abertas no passado e que precisam ser fechadas, é preciso, em primeiro lugar, resolver as questões do presente. É preciso resolver o momento presente. Não adianta resolver as questões do passado se o seu agora é tão incerto e tão aberto quanto era incerto e quanto é aberto o seu passado. Então a primeira coisa que a gente vê é Jacó num conflito com Labão, um conflito que ele acaba de resolver. E é tão interessante, né, meus irmãos? Eu acho que eu acho que Deus tem às vezes um senso de humor absurdo. A gente acaba de passar por uma aflição e já põe a gente em outra. Não dá nem respiro. Mal a gente começou a desfrutar de um tempo de paz, já vem outro conflito. Mas antes do outro conflito, este primeiro conflito precisa ser resolvido. E o que a gente vê no versículo 55 é esse conflito com Labão sendo resolvido. Agora sim, há uma pedra colocada sobre a questão Labão e Jacó. Uma pedra que colocou o fim num relacionamento de 20 anos de sofrimento. De sofrimento de alguém que cuidou dos porcos, quer dizer, que cuidou das ovelhas de Labão. São 20 anos lamentando, mas trabalhando, para quem sabe
dos restos das comidas que são dadas aos animais, ele pudesse encontrar ali tudo o que ele precisa para ser feliz. Não foi. Não deu certo. Mas cumpridos 20 anos, eu vou regressar. Eu vou voltar. A volta não foi fácil. Teve que enfrentar Labão. Labão, como a gente viu, é páreo duro. Mas todo voltar, quando é bem resolvido, com o presente, ele apresenta, mesmo que seja de madrugada, a promessa do amanhã. E é isso que a gente viu. Na manhã seguinte, logo depois da pedra sendo colocada, Labão se levantou, beijou seus netos, as suas filhas de madrugada, os abençoou e partiu voltando para sua casa. Então agora Jacó está livre para seguir o seu caminho de volta para a casa do pai. Agora ele pode regressar para a casa do pai. Agora ele pode voltar para o seu caminho. E aí o que a gente vê? Justamente nesse regresso, Jacó, ele encontra com os anjos. Há 3 encontros com os anjos em Jacó. O primeiro a gente já sabe, é Betel. O segundo é exatamente Manaim. E é interessante como, se em Betel, os anjos que sobem e descem das escadas representam a presença de Deus naquele lugar, pois ali ele pode dizer que Deus está aqui. Agora, ele, diante dos anjos que vão ao seu encontro, percebe que não somente Deus está ali, são os sinais que ele precisa para saber que o Deus que prometeu que estaria com ele, ainda está com ele, permanece com ele. E ele dá àquele lugar o nome de Manaim, 2 campos. Isso é o significado de Manaim, 2 campos. Alguns chamam de 2 acampamentos. 2 campos, não tem nome mais apropriado para ser dado a esse momento da vida de Jacó do que 2 campos. Sua história é a história do número 2. 2 irmãos, 2 mulheres, 2 famílias, 2 conflitos, Labão e Esaú, 2 encontros com Deus, com Esaú. Uma divisão. Olha, vocês ficam aqui e eu vou para o lado de lá para proteger a família do exército de Esaú. A vida de Jacó é uma vida de alguém que atravessa a duplicidade o tempo todo. Ele está sempre no limiar entre 2 coisas. Por isso que ele facilmente se perde naquilo que Tiago chama de dipsikos, a divisão da alma. Quando Tiago fala da divisão da alma, ele fala que o homem dividido, o homem que tem a alma dividida, da diabolos, aquilo que é dividido, aquilo que separa, o dipsikos, aquilo que põe a alma em divisão, é aquilo que não permite que a alma saiba o que fazer, ela está sempre entre 2 coisas. Está sempre entre 2 caminhos. Está sempre num entre. Ele chama esse lugar em que os anjos vêm ao seu encontro de os 2 campos. Porque é essa a sua história. A sua história não é só história. 2 irmãos, 2 mulheres, 2 histórias. Não. A sua história não é só a história de 2 coisas, 2 mulheres, 2 irmãos, 2 caminhos, 2 oportunidades. A sua história envolve também 2 momentos, 2 Jacós. Um Jacó antes e um Jacó depois. Um Jacó do passado e um Jacó hoje.
Manaim é o lugar de decisão também para Jacó. É o lugar em que ele precisa decidir em voltar a ser o que era ou se tornar aquilo que Deus está forjando e preparando e o fazendo ser. A Bíblia diz que os anjos encontraram com Jacó, e logo após o encontro com Jacó, a reação de Jacó revela a escolha de Jacó. Não quero mais ser aquele que eu fui. Não serei mais o suplantador. Não serei mais o predador. Não serei mais quem eu fui durante toda a minha vida. A decisão está tomada. E como a gente sabe disso? Pela sua iniciativa. É a iniciativa de Jacó consertar o que no passado ficou em aberto e que agora precisa ser de uma vez por todas resolvido, e vai ser resolvido por ele. Ele assume a responsabilidade, a iniciativa é dele. É ele quem vai se encontrar agora com seu irmão Esaú. É ele que vai encontrar-se com seu irmão que ficou na casa do pai. É ele que vai se encontrar com aquele que é o fiel ao pai, aquele que ama o pai. Ele sabe que ele vai se encontrar agora com o filho mais velho, com o irmão mais velho. E ele sabe que esse encontro não pode ser um encontro qualquer. É o encontro entre um Esaú e um Jacó que não é mais o mesmo. Passaram-se 20 anos e Jacó sabe que Esaú não irá encontrar o mesmo Jacó que um dia saiu da casa do pai. É outro Jacó. É outro Jacó que vai se encontrar com o velho irmão Esaú. Então o que ele faz? Envia mensageiros. A iniciativa é dele. Ele vai buscar reconciliação com o seu passado. A reconciliação não parte de Esaú. A reconciliação não parte de Labão. Não parte da sua parentela. A reconciliação parte do próprio Jacó. Ele envia mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, território de Edom, e dá aos mensageiros. Curioso, não? Há dois mensageiros, porque a história de Jacó é a história dos dois. Os anjos, que são mensageiros de Deus, que encontram Jacó, e do encontro de Jacó há uma direção de Jacó para a reconciliação, e Jacó faz a mesmíssima coisa. Ele agora envia os seus anjos, os seus mensageiros, agora diante de Esaú com uma ordem, e observe a ordem de Jacó. Assim vocês falarão ao meu senhor Esaú: eu sei que não sou de... Brincadeira. O seu servo Jacó. Tem que parar tudo aqui, né, gente? Não é o mesmo Jacó? Como assim? Quem é Jacó? Não é o suplantador? Não é quem nasce puxando o pé do irmão? Eu vou passar a perna nele. Eu quero. A primogenitura é minha. E todo mundo quer a primogenitura porque a primogenitura você recebe em dobro. Sabe quando o pai reparte a herança entre dois filhos? Quando ele vai repartir a herança entre dois filhos, a parte que cabe ao irmão mais moço nunca é a mesma quantidade da parte que cabe ao filho mais velho. O filho mais velho sempre recebe mais. O problema é que quando o filho mais moço pede a parte que lhe cabe, para que o pai seja justo, ele tem que repartir para os dois. E sempre o filho mais velho acaba recebendo mais do que o filho mais moço. Jacó faz de tudo para se tornar senhor de seu irmão, porque ele ouviu sua mãe o tempo dizer que a promessa de Deus era de que o filho mais velho serviria ao mais moço. Era essa a promessa que Jacó ouvia desde pequeno da boca da sua mãe. O meu irmão vai me servir, eu serei senhor do meu irmão. A gente sabe o quanto isso vai significar na próxima temporada da nossa exposição, quando a gente estiver falando sobre José.
Há sempre entre os irmãos a vontade de um ser senhor do outro. Mas há pouca disposição entre os irmãos de ser servo do outro. E é com duras penas que aquele que foi chamado para ser senhor aprendeu que jamais poderia ser senhor se não fosse primeiro servo. Não se é senhor na casa de Deus se em primeiro lugar não aprende a ser servo. Então Deus trata o caráter do patriarca para que ele, que é senhor de seu irmão, que será como a promessa que Deus havia feito, ser senhor de seu irmão, ser servo de seu irmão. Então, a iniciativa dele é mandar os mensageiros que deem com uma ordem expressa, digam exatamente isso. Observe, vocês falarão, não é a meu irmão Esaú, a meu senhor Esaú. Você consegue imaginar? Lembra aquele Jacó que dá aquela resposta enviesada para Raquel? Lembra? Você consegue imaginar que é o mesmo? Só obra de Deus. É isso que Deus faz com Jacó. Deus vai insistindo, porque não tem como você caminhar com Deus, não tem como Deus estar perto de você e você permanecer o mesmo. Você vai mudar. Você vai ser transformado. E não é pela mudança dos teus hábitos. Não é porque a partir de agora você só vai comer brócolis. Está entendendo? Não é porque você decidiu, a partir de hoje eu vou orar todos os dias às 5 horas da manhã. Você sabe que você não vai conseguir fazer isso nunca na sua vida, já tentou isso 30 mil vezes. Você acerta as primeiras. Alguns conseguem a façanha de manterem-se fiéis acordando às 5 horas da manhã por 3 dias. Jacó experimenta uma transformação que não tem origem nele. Meus irmãos, às vezes a gente não quer mudar. Às vezes somos nós que sabotamos nós mesmos, porque somos nós que não queremos mudar o nosso jeito de ser. Não queremos mudar a nossa maneira de agir. Não queremos, estamos tão fixados naquilo que a gente quer realizar que nada nos tira essa visão de ser aquilo que a gente quer ser de qualquer jeito. Não tem jeito, se Deus está com você, você vai ser transformado pela graça e a misericórdia do Senhor. É isso que acontece com Jacó. Agora, aquele que um dia fez uma lentilha deliciosa para poder comprar a primogenitura do irmão, está chamando o seu irmão de senhor. E pasme, não é na frente de Esaú. É isso que tem que te escandalizar. Ele poderia estar na frente do irmão Esaú e dizer, meu senhor. Mas ele está falando isso diante dos seus servos. Ele está dizendo isso diante daqueles que obedecem ao seu comando. Para aqueles que têm ele como seu senhor, ele está dizendo, vá até meu senhor Esaú. E eles sabem, os mensageiros sabem que ele se trata do irmão mais moço de Esaú. E qual é o recado? Eles têm que dizer a Esaú, e aí sim Esaú vai ouvir os servos de Jacó dizerem a ele, o seu servo Jacó, ou seja, Jacó, o meu senhor, seu servo, manda dizer isto, como estrangeiro morei com Labão e cuja companhia fiquei até agora. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas. Envio este comunicado a meu senhor para encontrar favor, graça, misericórdia na sua presença. Ou seja, parte de Jacó tentar agora reconciliar a sua história desastrosa com seu irmão. É a última peça do quebra-cabeça de Jacó. Ele resolveu as questões com as suas mulheres, ele resolveu a questão com Labão, ele resolveu a sua questão com Deus, mas ainda precisa resolver a questão com o seu passado, precisa resolver a questão com o seu irmão. Ele não pode continuar a sua caminhada sem resolver aquela questão com o seu irmão.
Mas aí algo extraordinário acontece. A iniciativa parte de Jacó, Jacó manda os mensageiros, mas quando os mensageiros voltam, qual é a notícia dos mensageiros? Fomos até o seu irmão Esaú. Por isso que a gente sabe que os mensageiros, que são servos de Jacó, que recebem de Jacó o desígnio para que eles falem a Esaú, o Senhor, chamando e tratando ele como Senhor, sabe que ele é o irmão. Então ele diz, olha, seu irmão, fomos até seu irmão Esaú, também ele está vindo para se encontrar com o Senhor, mas só que ele não está vindo sozinho. Ele está vindo com 400 homens. Quando ele recebe essa notícia, meu senhor, eu acabei de sair de uma confusão com Labão. E eu já estou entrando no ringue de novo. Não acredito. Tudo de novo. Observe como o texto trata isso logo a seguir nos versículos 7 e 8. Então Jacó teve medo e ficou angustiado. Dividiu em 2 grupos o povo que estava com ele, e também os rebanhos, os bois e os camelos. Pois pensou, se Esaú vier e atacar um grupo, o outro grupo escapará. Observe que da iniciativa há também uma necessidade que Jacó cumpra o seu dever. Veja, para resolver a questão do passado, ele primeiro teve que ter a iniciativa. Eu vou dar a iniciativa. Eu vou tornar meu irmão consciente de que sou eu que estou querendo me acertar com ele. Eu errei, estou tratando ele como Senhor. Veja, Jacó está dando o primeiro passo para anular tudo o que Isaac fez com ele. Ele agora tem o direito sobre o seu irmão. Ele recebeu a bênção de Isaac e Esaú vendeu a sua primogenitura. Ele simplesmente está indo encontrar com Esaú e o sinal que ele está dando de cara para Esaú é: não me importa mais nada. Não me importa a sua primogenitura, não me importa a bênção do meu pai Isaac, não é disso que eu estou falando, entende? Jacó está se aproximando de Esaú, abrindo mão de absolutamente tudo o que até então ele lutou com seus próprios braços para realizar e que ele não precisava fazer, porque tudo isso que ele lutou para conquistar era o que Deus iria lhe dar, sem que ele tivesse que fazer absolutamente nada. Então ele entrega tudo. Mas a reação diante da notícia é terrível. Meus irmãos, não tem coisa mais terrível nessa vida do que uma notícia. E não só isso. Notícia aqui eu não estou me referindo a algo que vai acontecer. Aliás, a maior parte das confusões na igreja é por causa disso, viu? Ah, fulano disse isso. Pronto, a pessoa já monta um cenário. Isso é uma desgraça. Igreja, família, Brasília, tudo nutre dessa desgraça da imaginação fértil que a gente tem com base em poucas ou pouquíssimas informações. Você lembra o que acontece com o profeta quando ele sabe que Jezabel quer matá-lo? Ele forma uma imagem, estou sozinho, ninguém aqui serve. No final, Deus vai dizer, cara, você não está sozinho coisa nenhuma, você está maluco, você está inventando coisa que não existe. A pessoa falou X, aí você, a pessoa não gosta de mim, me odeia, quer me matar. Entende? Tudo a gente vai imaginando, vai construindo. Então eu queria que você pensasse exatamente isso. Um Jacó que recebe a notícia, Esaú está vindo, e vem com 400, pronto, Esaú vai me matar. Pronto, agora vão pedir minha cabeça. Pronto, agora vão me perseguir. Pronto, agora vão me matar. Pronto, agora acabou minha vida. Agora eu preciso me defender. Como é que eu me defendo? Não, vamos fazer alguma coisa. Vamos dividir. Vamos separar isso aqui em 2.
Como eu não consigo perceber a possibilidade de perder tudo, pelo menos se eu perder, eu perco uma parte. Vamos separar as coisas, vamos proteger uma parte, deixar essa parte a salvo. Porque pelo menos, se eu enfrentar meu irmão, vou morrer, essa parte vai morrer, mas pelo menos a melhor parte que eu sou vai permanecer viva, vai permanecer protegida. Entende? Esaú e Jacó, ele tem um medo, um pavor enorme de algo que ele não tem a noção. Toda a nossa relação com Deus é assim. Por isso que pessoas crentes, piedosas, quando são acometidas de enfermidades, elas na mesma hora dizem, Deus, por que você está fazendo isso comigo? O que eu fiz de errado? Eu fiz alguma coisa de errado? Eu errei? O Senhor está me punindo? Não. Não se trata de punição. Às vezes a gente faz as leituras e faz as imaginações mais incríveis sobre aquilo que a gente não tem a menor noção. Jacó está imaginando a morte. Está angustiado, está com medo. Mas sabe o que é curioso? Apesar do medo, apesar da angústia, esse Jacó é diferente, justamente porque ele divide, justamente porque ele separa, justamente porque ele diz assim, eu vou proteger isso aqui, e são pessoas, sua família. Ele não é mais um predador, você está entendendo? Ele não está mais assim que se exploda todo mundo, eu quero é ser feliz, eu vou fazer a coisa. Não, ele agora cumpre o seu dever, a reação de Jacó. Por mais que seja a reação de alguém que se assombrou, porque mal saiu de um conflito, já se enfia no outro. Por mais que seja cheio de angústia e de temor, ele entende que a reconciliação tem que ser sempre seguindo o princípio da responsabilidade. Há temor, há medo, há caraminhola assim na cabeça de Jacó. Mas ao mesmo tempo, o que há em Jacó é a decisão de reconciliar-se com seu irmão e de resolver de uma vez por todas essa questão do passado. Não, ele não vai fugir. Ele não vai correr do seu irmão. Ele não cogita a possibilidade de não encontrar o seu irmão. Talvez você tenha que se reconciliar com um irmão. Talvez você tenha que se reconciliar com alguém no passado. E os seus temores talvez sejam os mesmos de Jacó. Essa pessoa vai me ofender, essa pessoa vai me odiar, essa pessoa vai bater em mim, essa pessoa vai esculachar comigo. Você está imaginando, tá certo? Se esqueça dessa imaginação. Seu problema não é esse. A questão é a da responsabilidade da reconciliação. Jacó está crente que Esaú vai atropelar ele, que Esaú vai acabar com ele. Mas, meus irmãos, ainda assim, achando e criando imagens de seu irmão com ódio, porque essa é a única imagem que vem na cabeça dele, a de um Esaú de 20 anos atrás. Ele não consegue perceber que não são apenas dois Jacós, que são também dois Esaús. Que talvez o Esaú de hoje não seja o Esaú de 20 anos atrás. Uma coisa é certa, apesar de temer, ele vai se encontrar com Esaú. Então ele toma a iniciativa. Ele cumpre o seu dever. Por que ele cumpre o seu dever? Porque ele não vai se reconciliar com seu irmão de forma irresponsável. Do tipo, não, eu vou me reconciliar de qualquer jeito com meu irmão. Não, antes de fazer isso, ele separa tudo. Ele sabe que pode acontecer um desastre. Ele se precaver. A gente está lidando com alguém que é prudente. Um Jacó que ganhou vivência, um Jacó que ganhou prudência. Ele não vai de peito aberto, ele não chega para lá dizendo, eu vou me reconciliar hoje, agora eu vou se consagrar, pronto.
Não, ele vai se preparando, ele sabe que pode acontecer, ele se prepara para o mal, ele se prepara para o que pode acontecer. Na verdade, ele se prepara porque ele acha que vai acontecer a desgraça toda, mas ainda que aconteça a desgraça toda, ele não vai conseguir viver enquanto não colocar uma pedra de uma vez por todas nesse passado que persegue ele contumazmente. Ele está decidido, ele vai se encontrar com seu irmão. E se o seu irmão vier e o atacar, pelo menos o outro grupo vai escapar. Pelo menos um grupo eu consegui salvar. Terceiro e último ponto. Na reconciliação do nosso passado, não só se espera a iniciativa, não só se espera a responsabilidade, o cumprimento do dever com o seu presente. Você não pode resolver o passado explodindo o seu presente. Você não pode tentar consertar o que você fez no passado, sendo irresponsável com o que hoje está sob sua responsabilidade. Você não pode tentar resolver o que está lá atrás, jogando para o espaço as responsabilidades que você tem hoje, com as pessoas que você tem hoje, com o universo que você tem hoje. Você não pode resolver o passado, sacrificando o seu presente. Portanto, a iniciativa é sua, mas o presente não pode ser esquecido, não pode ser preterido, não pode ser tratado de forma irresponsável. Mas ainda assim, você não fez tudo o que precisava fazer. Ainda há uma última coisa que precisa fazer-se antes de realizar a reconciliação: a oração. E pela primeira vez, a Bíblia diz explicitamente que Jacó orou. Não é a primeira oração feita em Gênesis, mas é a maior oração já feita em Gênesis. Essa oração reflete agora o Jacó que estamos lidando, não mais aquele predador, não mais aquele irresponsável com a sua casa, com o seu presente, que não está nem aí com as suas mulheres, com os dilemas das suas mulheres, com o sofrimento de Lia, com o sofrimento de Raquel. Não! Estamos diante de um outro Jacó, um Jacó responsável, um Jacó que toma iniciativa, mas que é prudente com o seu presente. E a prova da sua mudança é de que ele não vai encontrar com seu irmão sem antes orar. Ele pode ter se precavido, ele pode ter feito o seu dever de casa, ele pode ter feito tudo aquilo que se espera que ele fizesse agora, nesse momento de sua vida, mas ainda não fez tudo o que precisava ser feito. Ele sabe que tudo o que precisa ser feito exige que o término de tudo isso seja regado com oração. E é tão bonita a oração dele. Veja o que ele diz: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste, volte para a sua terra e para a sua parentela, e eu farei bem a você. Ele está reconciliando o seu passado com um Deus que se apresentou a ele também no passado. Ele está lembrando do dia que Deus falou com ele. Você entende? Um dia ele dormiu a sua cabeça numa pedra, num dia em que ele estava sozinho, sem absolutamente nada. Ele estava apenas com um cajado, seguindo um trajeto, indo exatamente até a casa de Labão. Ele estava absolutamente perdido, ele tinha feito a maior besteira da sua vida. Ele acreditava que teria feito a melhor de todas as coisas, mas desgraçou absolutamente a sua vida de uma vez por todas. Naquele momento mais terrível da sua vida, ali Deus estava presente, mas Deus também está presente no momento mais glorioso de sua vida, no momento em que ele tinha tudo a perder, e agora ele não só não tem mais nada a perder, como ele tem riqueza, ele tem abundância, ele está no melhor dos seus dias. Ele está com medo, mas ele não vai agora, com a sua força, pegar aquela pedra para demonstrar que ele dá conta da situação. Ele não vai demonstrar que é forte, que ele é poderoso, que ele vai enfrentar o irmão e vai acontecer. Não.
É um Jacó que ora e que disse: o Senhor me disseste, volte para a sua terra, para a sua parentela, e eu farei bem a você. É um Jacó que lembra a palavra de Deus, que confia na palavra de Deus, mas é um Jacó que, mesmo mudado, mesmo sabendo que não é mais o mesmo, se considera indigno da graça de Deus. Meus irmãos, não tem convertido na face da terra que se ache digno da misericórdia e da graça do Senhor. O maior sinal da sua conversão é o seu sentimento de inadequação, é o seu sentimento de indignação com relação à misericórdia de Deus sendo derramada sobre alguém tão vil. É assim que Jacó diz ao Senhor: sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo. E a gente lê esse texto e diz assim: é verdade, viu, Jacó? Você não é fluxistiere, não. A gente está olhando a sua história e você é isso mesmo. Você é sem vergonha. Mas Deus te amou, derramou sua misericórdia. E se hoje você está sendo redimido, sendo restaurado, é pelas misericórdias do Senhor. Então, quando a gente vê Jacó dizendo: eu sou indigno, eu digo assim: Senhor, essa aqui é minha oração. Você consegue ler isso aqui e dizer: eu quero orar isso aqui. Eu não quero ler isso aqui. Eu não quero apenas ler isso aqui. Eu quero orar. Eu quero dizer isso aqui também, Senhor. Eu sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei esse Jordão. Mas agora sou 2 grupos. Eu estava sozinho. Hoje eu tenho 2 grupos aqui diante de mim. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú. E aí ele faz a oração. Deus não disse para ele que o irmão dele estava enfesado com ele, que o irmão ia arrancar a cabeça dele, que ia espalhar os pedaços do corpo dele por toda a região de Moabe, para que todos soubessem, né, e tivessem ali como testemunho o que é lidar com Esaú. Não, ele não recebeu nenhum recado, ele não passou, não encontrou nenhum peste, procura-se, Jacó, paga-se bem. Não tem notícia, não tem nada, só está imaginando. Mas aquele medo imaginado é que ele leva para o Senhor. Ele diz: Senhor, livra-me das mãos de meu irmão Esaú. Ele tem certeza de que Esaú vai acabar com ele, de que Esaú vai atropelar ele. Porque temo que ele venha e ataque a mim e as mães com os filhos. Pois tu disseste: certamente serei bondoso com você e lhe darei uma descendência como a areia do mar, que de tão numerosa não se pode contar. Não tem como a gente terminar com a oração de Jacó e dizer assim: meu Deus, o que aconteceu com esse homem? Como? Como esse homem se torna o que ele se tornou? Tudo isso acontece, meus irmãos, quando Deus nos encontra, quando os anjos do Senhor aparecem, seja no dia mau, seja no dia bom. Tudo isso acontece quando nos damos conta de que não somos nós que encontramos o Senhor, é o Senhor que nos encontra. Deus encontrou Jacó. E o que acontece quando Jesus te encontra? Sabe o que acontece quando Jesus te encontra? Salvação. É salvação que acontece. Não tem como a gente olhar um texto como esse e não se perguntar assim: o que isso significa? Qual é o poder desse texto para a vida de um crente? O que isso significa para mim e para você? Eu não tenho como dizer tudo hoje de uma só vez para você, o que esse texto significa para um crente hoje. Mas eu já posso adiantar para você o que ele significou para Jesus de Nazaré. O quanto esse texto foi importante para Jesus, importante ao ponto de, com base nele, contar a maior parábola que ele contou, já escrita nos evangelhos. A maior de todas as parábolas contadas por Jesus é a parábola de um pai que tinha 2 filhos. Um filho mais velho e um filho mais moço. Não tem como a gente olhar Jesus vendo aqueles pecadores e olhando também aqueles coletores de impostos que estavam sentados à sua volta, publicanos que eram considerados pecadores, e não pensar que Jesus estava entre 2 novamente.
Jesus está entre os pecadores, entre aqueles que são considerados a escória e os publicanos. Mas Jesus também está entre publicanos e pecadores. Mas também do outro lado, Ele está entre publicanos e pecadores e fariseus e escribas. Jesus está sempre entre aqueles que estão em inimizade. Jesus está sempre entre os inimigos. Entre os inimigos você vai encontrar Jesus Cristo, nem de um lado nem de outro. Às vezes você vai encontrar Jesus de um lado e você vai achar que Ele está do lado de quem Ele está sentado. Até você descobrir que a mesa de Jesus não é quadrada. Que a mesa de Jesus ela não tem quina. Que a mesa de Jesus não tem lado. Que a mesa reservada para todos aqueles que vão sentar-se ao seu redor é uma mesa aberta para todos aqueles que são seus, que pertencem a Ele. Ah, meus irmãos, a iniciativa de voltar para a casa do Pai é a iniciativa do menino. Ele está ali, Jesus está contando, entre dois irmãos em briga. Eles estão discutindo, um está dizendo, esse não merece. O outro está olhando e só ouvindo a palavra. Foi salvo por Jesus, está sentado, está comendo, bebendo. O outro está com raiva, como pode Jesus receber publicanos e pecadores? Jesus vai e toca aqueles homens exatamente com uma história das mais belas histórias da Escritura. E a Escritura nos diz que o irmão mais moço tomou iniciativa. E é tão interessante, né? Como o irmão mais moço da parábola de Jesus parece ser um tipo de Jacó, né? Será que Jesus está falando com gente que conhece a história de Jacó e Esaú? Será que Jesus está contando uma história para pessoas ignorantes que não sabem? Ou para pessoas que sabem de cor, que inclusive se identificam com personagens, ou Esaú ou Jacó? É tão interessante como Jesus vai usando palavras e expressões no grego, que quando você vai para a tradução grega do Antigo Testamento, caramba, são as mesmas expressões que foram usadas para se referir a Jacó, para se referir exatamente à história de Jacó. O que Jesus está fazendo? Ele está olhando para todos os seus irmãos que estão ali, aqueles que são judeus, fariseus e escribas, e que não conseguem receber os publicanos e pecadores, e está contando para eles a história de como um pecador é transformado quando encontra Jesus. O que acontece quando alguém senta à mesa com Jesus? O que acontece com as pessoas que são tocadas por Jesus? O que acontece com as pessoas que convivem com Jesus? Não tem como elas permanecerem as mesmas. Mas aquele menino mais moço, para sentar à mesa com Jesus, ele precisou dizer algo muito parecido com o que Jacó disse. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Eu não sou digno de ser chamado teu irmão. Trata-me como servo. É tão interessante como Jacó se coloca como servo de Esaú e como filho mais moço, sabendo que não tem mais, perdeu tudo, ele não quer mais nada, absolutamente nada que possa representar algum favor por causa da sua relação de filho a pai. Me trata como um servo, deixa eu ser teu servo, não precisa ser meu pai, seja meu senhor. É tão interessante ver como o pai lida com o filho que não acredita mais que pode ser tratado como filho. Mas essas são as cenas dos próximos capítulos. Você vai meditar no texto e você vai fazer um dever de casa comigo. Você vai ler o próximo texto, começa no versículo 13, e você vai marcar no seu texto iniciativa, dever e oração. 2 momentos. E você agora vai ficar entre os dois. O que você viu hoje e o que você vai ver na semana que vem. Você vai ler o próximo texto, você vai procurar iniciativa, dever e oração. O que você vai procurar no texto? E o que você vai fazer depois? O que a gente vai fazer agora? Orar.